Olá, me chamo Bruna, sou pediatra e hoje nós vamos falar sobre o início da dietinha complementar. Aquela dietinha que começa depois dos 6 meses de idade, tá? Que vai estar associada à alimentação de leite, né, gente? Que seja materno ou que seja fórmula, tá? Primeira coisa que a gente precisa falar, né? Até os 6 meses de idade, que seja leite materno ou que seja fórmula infantil, a ideia é que a criança não coma nada, tá? Leite materno principalmente, não precisa de chá, não precisa de água, tá? Porque essa criança vai ao peito a hora que quer e mata essa sede, né? Na fórmula infantil, a família vai avaliar junto com o pediatra a necessidade de iniciar a água, tá? E quando a gente inicia a alimentação, e esse leite materno vai até os 2 anos, né? E quando a gente inicia essa alimentação, gente, o que a gente precisa saber? A partir dos 6 meses, sendo leite materno, a ideia é, nesse primeiro mês de introdução, café da manhã de frutinha, almoço, que são, né, os grupos, tá? Que a gente coloca os carboidratos, as proteínas e as hortaliças, que isso é discutido, né, em consulta. E que a gente também faz o café da tarde, tá? Que também é composto de frutinhas. Quando é fórmula, e o restante da dieta, né, é o leite materno. Quando é fórmula infantil, a gente orienta a família, né? Acorda, fórmula infantil, café da manhã, que vai ser definido também pela família o melhor horário, né? A estar fazendo uso desse café da manhã. A frutinha, o almoço, o café da tarde de frutinha e a janta, né, a gente ainda usa a fórmula infantil, tá? Algumas crianças ainda tomam leite antes de dormir, e a gente espera, né, que durma a noite inteira, que não toma leite mais de madrugada, a partir de uma certa idade, tá? Então, quando é fórmula infantil, a gente estabelece horários, né, para tá acontecendo essa alimentação. Agora, o leite materno não, continua ainda os horários que a criança demanda, desde que não atrapalhe essa alimentação complementar. E quando a gente fala sobre ter horários para ofertar essa dieta, é muito importante não esquecermos que que a criança tem fome, né, gente? Como a gente também tem fome, os maiores têm fome. E não vai ser de 3 em 3 horas que aquela criança vai conseguir se alimentar. Isso pode até atrapalhar, tá? Observe os sinais de fome dessa criança. Tem uma média, né, de rotina, que todo ser humano precisa de uma rotina, criança principalmente, tá? Até para não atrapalhar muito a dinâmica da família, né? Mas não seja rígido, né? 9 horas da manhã, nossa, 9 5 9 10 gente, como não comeu ainda? Não, não é assim, calma. Mas assim, respeite, tá? Respeite a fome dessa criança, né? E quando a gente começa a oferecer alimentos para essa criança, o que acontece, gente? Nós, pais, né, deixamos aquele horário para a criança comer e aí a gente estabelece um horário que os adultos e as crianças maiores comem. Né? Então, assim, isso não é legal. A gente precisa ser um exemplo para essa criança comer, ela precisa estar vendo os outros se alimentando, até para entender o que faz com os talheres, como se porta à mesa. E aí é que é importante, né? Que a gente precisa se lembrar disso, nós precisamos ser exemplos até na hora da alimentação. Então tem que tomar cuidado, lembrar de colocar essa criança à mesa junto com a família e lembrar de que tem um bebê aprendendo a comer e que a gente precisa ser um bom exemplo, tá? Outra coisa, quando a gente vai apresentar a alimentação, né, a gente tem aí vários métodos, né? Aquele método mais antigo, né, que a sociedade defende, a Sociedade Brasileira de Pediatria defende, que é o amassadinho, né, o purezinho. A gente tem o BLW, que é a oferta em pedaços. Temos o Bliss, que é uma mistura, né? Um pouco de pedaço com um pouco de amassadinho, tá? E aí a família vai definir junto, né, com o pediatra como que isso vai acontecer. Mas o que é importante, gente? Que seja amassado, se for oferecer em purê, que não seja batido em liquidificador, tá? Quando a gente oferece amassadinho, a gente dá a oportunidade para essa criança sentir textura, sentir o sabor, porque quando a gente bate no liquidificador, a gente está tirando, está quebrando a fibra deste alimento, está homogeneizando esse sabor. E a criança, quando vai, né, evoluir com os alimentos em pedacinhos, não vai reconhecer estes sabores, tá? Então a ideia é cozinhar, tá? Amassar com um pouquinho de água do próprio cozimento e oferecer em separado os sabores para essa criança reconhecer, né, essas texturas, estes paladares, tá?
Outra coisa importante, gente, a gente precisa oferecer alimentação variada, né? Lembrando que ao longo do dia essa criança tem oportunidades de conhecer alimentos, tá? Então vamos oferecer no café da manhã uma fruta, no café da tarde uma outra fruta, na hora do almoço e nos próximos dias vamos apresentar vários tipos de alimento. Se a família não tem costume de certos alimentos, lembrar que essa criança vai definir depois se gosta ou se não gosta. Então temos que apresentar sabores que a família não está acostumada, tá? Criança não entende, gente, o que é amargo, o que é doce, o que é salgado, né? A gente que vai ensiná-la estes paladares, tá? A gente não precisa ficar preocupado. Como que eu vou dar algo azedo pro meu filho? Ai, que horror, coitado. Não, tem pessoas que gostam, não é? E essas pessoas um dia aprenderam a gostar porque entraram em contato. E se a gente não apresentar para os nossos filhos esses tipos, né, de paladar, se a gente não apresentar o salgado, o amargo e o azedo, essa criança vai ficar só no paladar adocicado, que é o paladar do leitinho, né, que é o paladar mais fácil de aprender do ser humano, tá? E aí depois vai ficar uma criança seletiva. Então a gente precisa né, ensiná-la estes sabores, tá? E na hora da gente apresentar os alimentos, quando a gente vai fazer feira, né, fazer compra de casa, agora a gente tem mais uma criança que precisa conhecer vários alimentos, tá? A gente vai aumentar a diversidade de alimentos da família e, consequentemente, o aporte nutricional. Então vamos trabalhar, se possível, alimentos orgânicos, né, gente? Alimentos fresquinhos, que vai aumentar a nutrição desse bebê. E o sabor, né? Quanto mais fresquinho, mais gostoso, mais palatável o alimento, tá? Outra coisa, a gente apresenta para essa criança leite de vaca integral e mel acima de 1 aninho, tá? O sal também é acima de 1 aninho. A ideia é apresentar, né, preparar esses alimentos. Não podemos esquecer da gordura, tá? Se possível, o azeite, que é uma gordura saudável, tá? Lógico que nós não vamos entupir o alimento da criança de azeite, senão a criança vai ficar gordinha, né? Mas também se a gente não colocar nesse alimento, essa criança pode nem engordar, tá? Então temos que colocar o azeite como a gordura do alimento desse bebê, uma das gorduras, né? A gente precisa, pode colocar temperos. A gente tem o alho, cebolinha, salsinha, manjericão. Não vamos colocar muito, porque essa criança não está acostumada. A gente precisa colocar de pouquinho, apresentando os sabores devagarzinho, aumentando a quantidade de temperos. Se a família não tem muito costume desses tipos de tempero, trabalhe temperos que a família está mais acostumada. Porque quando essa criança chegar à alimentação da família, que a ideia é por volta de 9 meses, se a criança está só no purê, por volta de 9 meses, que a família comece a dar mais pedacinhos que a criança consiga amassar fácil na boca, né? Mas que comece a utilizar a boquinha para mastigação. Não é porque não tem dente visível que a criança não tem capacidade, tá? Não se esqueça que os dentinhos estão escondidos, né? Ali na gengiva, estão guardados, então tem gengivas fortes, eles conseguem fazer essa mastigação, tá? E a partir de 1 aninho, a ideia é que coma como a família está comendo, o que a família apresenta, e se Deus quiser, uma alimentação saudável, né? Que vai deixar todo mundo da família saudável. Então, até lá, a gente orienta não utilizar o sal e deixar esse sal para mais tarde, tá? E lógico, açúcar, salgadinhos, gorduras que não fazem bem à saúde, se possível que seja mais tarde, que não seja uma rotina do dia a dia dessa criança, né? Que ela consiga manter uma boa alimentação até os 2, 3 anos de idade, que aí é quando se forma o paladar dessa criança, e a chance de, quando ela entrar em contato com esses alimentos que não fazem bem à saúde, ela já vai estar com o paladar formado, então não vai ter tanto interesse como se esses tipos de alimento entrarem tiver uma apresentação mais precoce na vida dela, tá bom? E uma coisa que acontece assim com uma certa frequência, que a família fica desesperada também, é quando essa criança adoece. Principalmente quando vem também nascimento de dente, que a boquinha tá com aquele processo inflamatório que é o nascimento do dentinho. Aí a criança que comia bem começa a não querer se alimentar, né? O que a gente orienta? Não vai forçar a alimentação, essa criança não tá bem. O que é ideal? Oferecer alimentos que ela gosta mais,
né? Não estou falando de porcarias, tá? Isso vai até a criança maior. A ideia é oferecer alimentos que ela tenha uma aceitação melhor, desde que sejam alimentos saudáveis, né? Vai reduzir a quantidade de oferta, sim. Se for uma criança que amamenta, você aumenta a oferta, né, de leite materno. Se for uma criança que toma fórmula infantil, não tá conseguindo se alimentar porque está adoecido, tudo bem, gente, é o momento da gente não brigar muito com aporte nutricional. A gente não vai dar porcaria, mas também a gente pode aumentar a oferta de fórmula infantil, sempre oferecendo, né, os outros alimentos para essa criança ao longo do dia, mas pode aumentar a oferta de leite neste momento até a criança melhorar este mal-estar, tá? E aí depois, lógico, que ela estiver melhor, aí a gente começa de novo a aumentar a oferta, né? E insistir, sem forçar, para que essa criança continue se alimentando desses alimentos que não sejam leite, né? E aumentando a aceitação e a amostra, né? A apresentação desses alimentos. Então, no período de doença, a gente pode sim ficar sem oferecer novos alimentos, sem insistir no sentido de forçar, né? Se a criança, você vai oferecer, se a criança não aceita, você segura, né? Segura a onda, vamos dizer assim. Mas depois que ela ficar melhor, volte à rotina, né? De apresentação, de oferta de alimentos novos e se possível, gente, mantenha a neutralidade, tá? Porque nessa hora, às vezes, a criança não aceita, vem com frustração, tá? Este momento, mas ela está aprendendo. A gente tem até os 12 meses de idade para ela aprender a se alimentar como vocês comem. Então não brigue agora, tá? Porque essa criança pode rejeitar essa alimentação nova e que é novo para ela, então ela está aprendendo, e depois virar uma criança seletiva, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessas minhas orientações. E mais tarde, gente, né? Nós teremos mais orientações aí para vocês ficarem craques nessa maternidade.